autoconceito, valores e autoestima. Antes de explorar exatamente como funciona o autoconceito, quero apresentar alguns conhecimentos básicos a esse respeito. Você tem alguma maneira de pensar sobre si mesmo, o que com frequência é chamado de self, autoimagem ou identidade. Autoimagem é uma palavra muito enganadora e restritiva, uma vez que o autoconceito inclui sons, palavras auditivas e sensações sinestésicas, e algumas vezes até mesmo odores e sabores, bem como imagens visuais. Identidade é um termo muito antigo, com uma ampla variedade de significados, alguns dos quais eu prefiro não abordar aqui. Self não é tão abrangente quanto identidade, mas mesmo assim possui um amplo leque de significados. Autoconceito aparentemente é um termo recente, pois não consta de minha velha edição completa de 1966 do dicionário Webster. Essa palavra tem precisamente o significado que eu desejo explorar, isto é, o conceito ou ideia que você tem sobre si mesmo. Na verdade, deveríamos dizer autoconceitos, para indicar toda e qualquer ideia que temos a respeito de nós mesmos. A palavra autoconceito soa como se fosse uma coisa, mas você não pode vê-lo ou tocá-lo, ou colocá-lo em um recipiente. Assim, na realidade, deveríamos dizer autoconceituando, ou seja, um conjunto de processos que utilizamos para pensar acerca de nós mesmos, e é isso que iremos explorar. O bom funcionamento do seu autoconceito depende apenas parcialmente do conteúdo, aquilo que você pensa sobre si mesmo, e muito mais de como você pensa a esse respeito. Nesse momento, isso pode parecer algo um tanto misterioso, mas se tomará claro. O seu autoconceito baseia-se principalmente em todas as experiências pessoais que você armazenou na memória. Você possui grande abundância de experiências na memória. Algumas pessoas pensam que nos lembramos de tudo que já nos aconteceu, mas realmente não sabemos. De qualquer modo, você tem anos e anos de lembranças. Contudo, não são apenas as suas lembranças, mas a maneira como você organiza e pensa nelas é que proporcionam a base para o seu autoconceito. Com uma tela em branco e um conjunto de pincéis e tintas, um artista pode criar muitas pinturas diferentes, e o mesmo ocorre com o self que você constrói de acordo com sua história pessoal. Quando você pensa sobre si mesmo, a primeira coisa que faz é escolher com base em sua imensa diversidade de experiências. Você não pode pensar em todas, portanto, precisa selecionar e, à medida que seleciona alguns aspectos, inevitavelmente precisa ignorar outros. Se você pensa em si mesmo como uma pessoa inteligente, lembra os momentos em que demonstrou inteligência e ignora as ocasiões em que não compreendeu algo ou cometeu um erro. Alguém que pensa em si mesmo como sendo estúpido fará o inverso. Todas as pessoas já tiveram experiências nas quais se sentiram inteligentes, bem como outras, nas quais se sentiram estúpidas. Portanto, o seu autoconceito atual é apenas um dos muitos que você pode criar com base em suas inúmeras experiências. Isso significa que é possível mudá-lo sempre que ele não for bom para você. O seu autoconceito é uma espécie de mapa de quem você é. Como qualquer outro mapa, ele sempre é uma versão bastante simplificada do território que se descreve, e essa simplicidade é exatamente que toma um mapa útil. Um pequeno pedaço de papel com algumas linhas desenhadas pode ser uma representação pobre de uma grande cidade, mas pode ser muito útil para ajudá-lo a se localizar em um território desconhecido e a encontrar as coisas que o interessam. Por melhor que seja um mapa, ele sempre deixa de lado coisas, eventos e informações que podem ser encontrados no território. A única maneira de ter um mapa completo seria reproduzir totalmente o território, partícula por partícula, átomo por átomo. Como esse território reproduzido seria tão grande e complexo quanto o original, ele anularia o verdadeiro propósito de ter um mapa. O seu autoconceito, o mapa que você tem de si mesmo, tem o mesmo propósito de um mapa de uma cidade: mantê-lo orientado no mundo e ajudá-lo a encontrar o seu caminho, particularmente quando os eventos são desafiadores ou difíceis. O seu autoconceito é mais ou menos como um agente de viagens.
Ele o ajuda a chegar ao local aonde você quer ir e ter as experiências que você deseja. Terça-feira. Como os mapas de nós mesmos são sempre muito simplificados, eles jamais podem descrever completamente quem somos. Nós nunca nos conhecemos totalmente. Se isso acontecesse, seria algo tão complexo e incômodo que não teria nenhuma utilidade para nós. Já foram escritos muitos livros a respeito da descoberta do verdadeiro self ou self real, e eu acho que isso vem principalmente do reconhecimento de que muitas pessoas têm um falso self, uma imagem irreal que elas projetam. Com frequência, isso acontece em resposta às exigências dos outros ou às exigências de alguma crença idealista sobre como alguém deve ser, em vez de como as pessoas realmente são. Algumas pessoas se tornam tão boas na apresentação do seu falso self que até perdem contato com os próprios valores e crenças, de modo que grande parte da sua verdadeira identidade fica oculta, o que muitas vezes é chamado de self desconhecido ou self sombra. Ao mesmo tempo, tentar encontrar o seu self real é um pouco como tentar decidir se um mapa topográfico, um mapa de vegetação ou um mapa rodoviário é o verdadeiro mapa de uma área. Todos eles são verdadeiros, uma vez que oferecem informações úteis. O que é útil para determinada pessoa é aquilo que é bom para ela na busca dos seus valores, aquilo que é importante, o que ela considera agradável, interessante, divertido, etc. Isso aponta para uma direção na qual pensar em buscar o seu verdadeiro self é muito útil. Desenvolver um autoconceito adequado àquilo que é importante para você e que o apoie efetivamente em seus objetivos na vida. Autoestima. Antes de começarmos a explorar o autoconceito, quero estabelecer uma distinção muito importante entre autoconceito e autoestima. É de fato bastante simples, mas muitas pessoas utilizam os termos temadamente, quando na verdade eles são muito diferentes. Digamos que você pensa em si mesmo como uma pessoa boa. A bondade é uma generalização de um aspecto ou qualidade do seu comportamento, parte do seu autoconceito. Então, quando você aplica os seus valores, eu gosto ou não disso, pode ter uma autoestima positiva se a resposta for sim. A autoestima é o resultado da sua avaliação do seu autoconceito. Se você age de maneira boa e valoriza a bondade, então pode sentir-se bem a esse respeito, e diríamos que você tem uma autoestima elevada. Se você percebesse um comportamento cruel, iria se sentir mal com isso e ter uma baixa autoestima. Contudo, se alguém cresceu em um ambiente muito perigoso e competitivo, talvez durante uma guerra, a sobrevivência dessa pessoa pode ter dependido de atitudes insensíveis e cruéis. A autopercepção de ser cruel seria valorizada e proporcionaria uma autoestima elevada, enquanto o fato de ser sensível e bom seria perturbador e perigoso, conduzindo a uma baixa autoestima. Quando, ao contrário, o seu autoconceito não condiz com os seus valores, a sua autoestima será baixa. Quando o seu autoconceito é compatível com os seus valores, você pode desfrutar uma autoestima elevada. Para as pessoas que acham interessante pensar em termos de níveis lógicos de raciocínio, o autoconceito é uma generalização da experiência, portanto, encontra-se em um nível lógico mais amplo, mais geral que o conjunto de experiências que descreve. A autoestima é uma generalização do autoconceito, por isso encontra-se em um nível lógico ainda mais amplo do que o autoconceito. Uma generalização mais ampla é obviamente mais abrangente, mostrando aquilo que um conjunto de experiências tem em comum, ao mesmo tempo ignorando as diferenças daquilo que se descreve, assim, apresentando tanto vantagens quanto desvantagens. Gostaria de esclarecer diversos mal-entendidos em relação à autoestima. Alguns acham que as pessoas que são incômodas para a sociedade, a nossa sociedade particular, são aquelas com baixa autoestima, e algumas vezes isso é verdade. Quando as pessoas não se sentem bem a respeito de si mesmas, por causa da sua infelicidade e frustração, com frequência fazem escolhas erradas e podem atacar os outros ou a sociedade de maneiras destrutivas. Mas algumas vezes, as pessoas socialmente desagradáveis têm os mesmos valores da sociedade.
O que acontece é que elas simplesmente têm maneiras diferentes de expressar esses valores. Por exemplo, um jovem que grafita locais públicos pode estar demonstrando coragem, talento artístico, participação em um grupo, etc. E sentir-se muito bem a esse respeito. A maioria de nós concorda que essas qualidades são valiosas, apesar de preferir que elas fossem expressadas de outras maneiras. Outras pessoas podem ter um conjunto de valores muito diverso, com frequência derivados de uma cultura ou subcultura diferentes. Se elas se comportam de acordo com esses valores, podem sentir-se muito bem acerca de si mesmas, embora façam coisas que a nossa sociedade não aprova. Há muitos anos ouvi uma entrevista no rádio com um mafioso que matara 19 pessoas. Ele achava que estava fazendo um trabalho honrado e sentia-se muito bem com isso. Estava mantendo os valores da sua sociedade particular. Não era apenas um matador de aluguel, porque contou em detalhes a respeito de um homem que lhe telefonou um dia oferecendo $100.000 para matar a amante grávida porque ela estava lhe causando problemas. O mafioso conversou um pouco com ele e reuniu algumas informações, incluindo o nome e o endereço da amante e o nome e endereço do sujeito. Então ele lhe disse: escute, você dá à moça os $100.000 dentro de 2 semanas ou eu acabo com você. Você poderia discordar dos valores ou da forma como esse mafioso os empregou, mas ele era muito coerente em relação a eles. Ele se considerava um exterminador, livrando-se de pragas e baratas, e tinha uma autoestima bastante elevada quanto ao seu trabalho. Há 100 anos, quando a maioria das mulheres era dona de casa, em geral elas baseavam grande parte da sua autoestima nesse conjunto de habilidades, porque isso era culturalmente valorizado. Hoje, com a visão mais ampla daquilo que as mulheres são capazes de fazer, ser uma dona de casa não é tão valorizado, podendo provocar uma baixa autoestima, enquanto uma profissional pode sentir-se muito bem a respeito do seu trabalho, mesmo não sendo uma dona de casa habilidosa. Esses são apenas alguns exemplos. Espero que você possa pensar em muitos outros. Agora, como a autoestima é resultado de uma avaliação do autoconceito, o que você acha que acontecerá se não lidar com o autoconceito, mas apenas tentar ajudar diretamente as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas? Em uma das minhas tiras favoritas do Calvin, Haroldo diz para Calvin: você não deveria estar fazendo a sua lição de casa. Calvin: eu desisti de fazer lição de casa. A lição de casa é ruim para minha autoestima. Haroldo: é mesmo? Calvin: com certeza. Ela passa a mensagem de que eu não sei o suficiente. Toda essa ênfase nas respostas certas faz eu me sentir mal quando cometo erros. Portanto, em vez de tentar aprender, estou me concentrando em gostar de mim do jeito que eu sou. Haroldo: permanecer ignorante melhora a sua autoestima. Calvin: por favor, ignorante não, digamos deficiente de informações. Muitos pais bem-intencionados tentam ajudar os filhos a se sentir bem dizendo: ó, você é um grande garoto, proporcionando outra estima na esperança de que isso resulte em autoestima. Mas se eles não oferecerem nenhum dado, nenhuma base de experiência, isso não trará nenhum benefício duradouro, porque a criança não sabe do que se trata nem o que ela fez para merecer aquilo. E como falar para alguém a respeito de um ótimo restaurante sem dizer nada sobre o tipo de comida que ele serve ou sobre o sabor que ela tem? Você pode estar recomendando um lugar que serve um ótimo chili, enquanto a pessoa com quem você está falando só pode comer alimentos muito suaves e não gosta de feijão. Se um elogio não específico é exagerado, isso pode não dar certo e até mesmo provocar o resultado oposto se a criança começar a pensar sobre as implicações mais amplas. Por que meu pai está fazendo tanto alarde? Será que ele está preocupado, pensando que eu estou indo tão mal que preciso de elogios? Muitas pessoas cometem o mesmo tipo de erro quando buscam a felicidade. Não é possível conseguir diretamente a felicidade, tanto quanto conseguir a autoestima diretamente.
Você precisa descobrir quais experiências o deixam feliz e buscá-las, e o resultado é a felicidade. Da mesma forma que a felicidade resulta automaticamente da experiência de coisas que o deixam feliz, a autoestima é o resultado natural e automático de um autoconceito condizente com os seus valores. Quando unimos avaliação e comportamento, a criança sabe quais comportamentos os pais valorizam. Lembra ontem quando seu irmão caiu da bicicleta e se machucou e você o levantou e foi buscar um band-aid para o machucado? Estou muito feliz por você ter feito isso. Estou muito satisfeito por você ser uma pessoa boa. Agora a criança tem os dados para a avaliação ou elogio. Isso ensina tanto o comportamento quanto os valores e une os dois, permitindo que a criança tenha uma autoestima positiva. Se você examinar alguns dos métodos que as pessoas utilizaram para aumentar a autoestima, descobrirá que os mais úteis na verdade construíram o autoconceito. Crianças que fazem parte de uma etnia minoritária têm dificuldade para se identificar com personagens bem-sucedidos da etnia majoritária. Quando pedimos a elas para recortar fotos de esportistas e atores, cantores e músicos, políticos e cientistas do seu grupo étnico ou racial e juntá-los para criar uma colagem, isso lhes dá algo com o qual elas podem se identificar, construindo o autoconceito conectado com a possibilidade de sucesso. A sua autoestima positiva é um resultado automático disso. Como a baixa autoestima resulta de um autoconceito que não é compatível com os valores, pode ser bom pensar em alguns dos sinais de baixa autoestima, porque isso nos mostra quando é útil trabalhar com o autoconceito. Frequentemente, a baixa autoestima é indicada pela falta de confiança ou aquilo que chamamos de fraco desempenho. As pessoas que não pensam bem de si mesmas em geral não se esforçam muito, e se não se esforçam muito, não conseguem muito. Em muitos casos, a baixa autoestima é resultado da comparação que as pessoas fazem com os outros e da decisão de que não possuem nenhum dos valores ou ideais sociais que aceitaram como sendo importantes. Quase todos cometem esse equívoco, e isso indica um grande recurso não utilizado, porque quando as pessoas pensam bem de si mesmas, elas são muito mais bem-sucedidas, tanto no sentido convencional da palavra quanto no sentido de ter sucesso no desenvolvimento das próprias qualidades. Um outro sinal de um autoconceito ruim aparece quando as pessoas tentam constantemente fugir de si mesmas por meio do abuso de drogas, comida, TV ou outras distrações. Embora elas digam que usam drogas para ficar alegres, a maioria dos especialistas na área concorda que é muito mais correto dizer que elas usam drogas para se sentir normais, para fugir de uma ampla variedade de sentimentos ruins, como frustração, culpa, vergonha, arrependimento, raiva, etc. Alguém que se sente desconfortável e ansioso em situações sociais, mas sente-se à vontade após alguns drinks, certamente é um exemplo comum. Muitos anos atrás, em uma festa da faculdade, lembro-me de um amigo um pouco bêbado vindo em minha direção com um olhar curioso e perplexo. Ele aproximou o rosto do meu e disse: "Eu não entendo. Você não bebeu nada e está se divertindo mais do que eu." Naturalmente, essa fuga é apenas temporária. Quando retomam, suas vidas em geral estão ainda piores, em consequência daquilo que fizeram durante a fuga ou das oportunidades que elas perderam. Outro comportamento autodestrutivo repetitivo só poderia ser um sinal de pouca inteligência ou ignorância, mas normalmente é uma boa indicação de que seria útil trabalhar um pouco o autoconceito. Outro indicativo de baixa autoestima transparece quando alguém é autoritário ou arrogante e presunçoso. Em outra de minhas tiras favoritas, Sally Forte diz ao marido Ted: "Você percebeu que nós gastamos bilhões de dólares a cada ano em programas para elevar a autoestima das pessoas?" Ted: "Isso é ruim." Sally: "Talvez não seja. Mas e as pessoas que sofrem muito porque têm autoestima demais? Porque não estamos gastando dinheiro em programas para diminuir a autoestima delas. Eu trabalho com muitas pessoas que poderiam utilizar esse tipo de ajuda."
A autoestima demais de que Sally fala é na verdade sinal de um autoconceito muito instável, de alguém que se sente muito inseguro de si mesmo e tenta esconder isso com excesso de confiança, presunção, arrogância, fanfarronice, etc. Alguém que se sente realmente bem consigo mesmo nem precisa mencionar isso para os outros, muito menos gabar-se. A autoestima de mais ou de menos são boas indicações para mudar o autoconceito, e nós usaremos a autoestima adequada como uma boa indicação de que o seu autoconceito condiz com os seus valores. Com exceção disso, não vamos focalizar a autoestima, mas como desenvolver o tipo de autoconceito que automaticamente resulta em autoestima. Vamos trabalhar para harmonizar o seu autoconceito com os seus valores, porque assim a autoestima elevada será automática. Valores. Embora eu não vá lidar com os seus valores, quero dizer algumas coisas a esse respeito, pois eles são a base para que o bom funcionamento do seu autoconceito proporcione o tipo de comportamento satisfatório que conduz à autoestima. Basicamente, valores são generalizações quanto ao tipo de experiências que são importantes para alguém. Você valoriza experiências boas e valoriza negativamente as ruins. Uma vez que muitas coisas e eventos são importantes para você, e de muitas maneiras, você possui muitos valores diferentes. Um único evento pode ser valioso de diversas maneiras e muitas experiências podem ser valiosas da mesma maneira. Contudo, algumas vezes você descobre que os seus valores estão em conflito. Mesmo em uma situação bastante simples, como escolher uma refeição em um restaurante, diferentes valores entram em ação e precisamos escolher aqueles que são mais importantes. Você pode estar com fome, portanto gostaria de comer muito, mas planeja fazer exercícios mais tarde, por isso seria melhor comer menos. Aquela sobremesa pode parecer muito tentadora, mas você quer perder peso. Talvez seja um restaurante caro, portanto você decide pedir uma refeição mais simples para economizar, embora esteja faminto. O que está operando aqui é um tipo comum de escolha difícil entre alguma coisa que valorizamos no momento presente e alguma coisa que valorizamos em outra ocasião. Ao comprar um carro, é necessário escolher as qualidades que são mais importantes para você e ignorar as menos importantes. Você pode valorizar a segurança, o rendimento do combustível, o estilo, a cor, o espaço, o conforto, a aceleração e o baixo custo. Mas o maior rendimento do combustível provavelmente diminui a aceleração, o conforto pode ser obtido à custa da segurança, um determinado estilo pode reduzir o espaço e tudo isso pode aumentar o preço do carro. Muitas decisões importantes na vida são muito mais complexas do que escolher uma refeição ou comprar um carro. Para tomar essas decisões difíceis quanto ao que é mais importante, é bom priorizar seus valores usando algum tipo de hierarquia de importância. Quando alguém não prioriza seus valores, pode ignorar outros valores ao tomar decisões. A pessoa pode ver uma sobremesa apetitosa ou um lindo carro vermelho e comprá-lo sem pensar em outras coisas nas quais poderia usar aquele dinheiro em outra ocasião ou lugar. Todas as outras possíveis escolhas que poderiam satisfazer outros valores que podem ser muito mais importantes. Todos nós enfrentamos esses conflitos de valores, mesmo se todos eles estiverem solidamente fundamentados em nossa própria experiência. Contudo, também adquirimos muitos dos nossos valores de nossos pais, ou de outras pessoas, sem ter uma base de experiência pessoal. A vantagem disso é que uma criança pode aprender o valor de ser cuidadosa ao atravessar a rua para não ser atropelada por um carro ou sem precisar passar pessoalmente pela experiência. Porém, mesmo quando os valores da sociedade são úteis para nós, podemos experimentar um conflito. Eu posso gostar muito de almoçar sem pagar, mas é melhor que eu resista ao meu desejo de fazer isso. Entretanto, podemos adquirir valores simplesmente porque eles são aceitos por nossa cultura, mesmo que não sejam adequados para nós. Uma vez que diferentes culturas têm valores muito divergentes, o mínimo que podemos dizer é que eles com frequência são opostos, e que alguns não são bons para nenhum ser humano.
Quando alguém aceita um valor social que não é adequado a si mesmo, precisa inibir as próprias respostas naturais quando está em conflito. A pessoa pode até mesmo negar ou ignorar essas respostas, excluindo-as completamente da sua consciência e do seu autoconceito. Além disso, toda cultura também tem valores que entram em conflito direto entre si. Um dos 10 mandamentos diz não matarás, sem nenhuma exceção, e a nossa sociedade tem inúmeras leis contra o assassinato. Contudo, outras leis dizem que matar em defesa própria está certo, que executar um assassino condenado é bom, que matar na guerra é um dever para proteger a pátria, etc. Se você aceitar todos esses valores e levá-los a sério, decidir o que fazer algumas vezes pode ser um problema muito difícil. Por causa de todos esses fatores, com frequência temos valores conflitantes em uma determinada situação e, independentemente daquilo que decidirmos fazer, precisaremos violar um ou mais dos nossos valores. Na década de 1950, Abraham Maslow fez uma lista de valores e então tentou colocá-los em uma ordem hierárquica de importância, com a sobrevivência sendo a mais importante e a autorrealização, a menos importante, surgindo apenas depois que a sobrevivência e outras necessidades fossem satisfeitas. Na hierarquia militar, qualquer posto sempre comanda os postos inferiores, e sempre obedece às ordens dos superiores. Portanto, uma hierarquia de valores significa que um valor superior seria sempre mais importante que o inferior. Porém, Maslow encontrou tantas exceções que precisou desistir da sua ideia de uma hierarquia. Em muitos casos, as pessoas arriscam a vida para realizar a si mesmas, e algumas até mesmo desistem da sua vida para que outra pessoa possa se realizar. Na experiência real, a importância dos seus valores muda com o tempo e em diferentes contextos. Você pode achar uma coisa mais importante que outra em determinado momento ou em um contexto particular, mas em outra ocasião e em outro lugar, a hierarquia pode ser muito diferente. Para dar um exemplo simples, espero que ler este livro seja importante para você agora. Porém, mais tarde, você pode ficar cansado de ler e, se o telefone tocar ou você perceber que está com fome, isso pode tornar-se mais importante do que ler. Há uma outra maneira, muito mais precisa, de explicar como funcionam os valores e que foi apresentada por W.S. McCulloch, um dos primeiros a descrever redes neurais em termos matemáticos. Uma das estruturas que ele examinou foi o sistema ativador reticular no tronco cerebral. Como esse sistema determina aquilo em que uma pessoa presta atenção, ele está na própria raiz dos valores e das escolhas. McCulloch descobriu que essa estrutura poderia ser mais bem descrita como uma heterarquia e não como uma hierarquia. A heterarquia funciona um pouco como um comitê, no qual todos podem falar e ouvir uns aos outros simultaneamente. Os diversos elementos desse sistema comunicam-se uns com os outros, contribuindo para um consenso a respeito de quais percepções e atividades são mais importantes em determinado momento. Em um sistema heterárquico, todos os diferentes elementos interagem mutuamente e um deles adquire o controle temporário, em colaboração com os outros. Esse sistema é muito antigo e determina a atenção não apenas em seres humanos, mas em todos os vertebrados, e tem feito isso por centenas de milhões de anos, uma indicação de como ele é útil. Inevitavelmente, o sistema deve desfrutar de uma redundância de controle potencial no qual a posse da informação urgente necessária constitui a autoridade na parte que possui a informação. Que ele tenha funcionado tão bem ao longo da evolução, sem que ele próprio evoluísse, mostra que a sua estrutura é a solução natural da organização do comportamento adequado. McCulloch, 1965, p. 397, a heterarquia descreve como os nossos valores realmente funcionam. Em muitos momentos, esse sistema parece uma hierarquia, com alguns elementos precedendo outros. Mas ao ser observado durante algum tempo, a atenção e o controle são passados de um elemento para outro, satisfazendo uma necessidade e depois outra.
Uma tradicional família autoritária é um exemplo de hierarquia rígida. Os pais podem saber mais do que os filhos a respeito da maioria das coisas, especialmente quando os filhos são jovens. Mas à medida que eles crescem e se tornam mais capazes, insistem em participar das decisões e cresce a pressão para funcionarem como uma hierarquia mais natural. Nossa mente consciente está propensa a pensar hierarquicamente, embora nossas necessidades inconscientes sejam heterárquicas. Estudos de criatividade repetidamente descobriram que com frequência é muito útil algum tipo de interrupção na solução de problemas. Fazer uma pausa deixa de lado qualquer abordagem consciente que não estava funcionando para solucionar o problema e dá à hierarquia uma chance de se reafirmar e surgir com uma solução. Outro exemplo é a corrida de cavalos. Simplificando, digamos que 3 cavalos estão correndo e que A vence B, B vence C e vence A. Se você pensar em hierarquias, isso não faz nenhum sentido. Contudo, se fosse possível criar uma hierarquia estável entre cavalos, isso seria o fim das corridas de cavalos. Faltam, na informação acima, todos os diferentes fatores que contribuem para a vitória em uma corrida. Talvez o cavalo A corra melhor em um dia quente e ensolarado e em uma pista seca, enquanto B corre melhor na lama e C quando a temperatura está mais fria. Existem todos os outros fatores variáveis, como saúde e condição do cavalo e do jockey, que poderiam influenciar a vitória em uma corrida. Por causa desse tipo de complexidade, não podemos criar uma hierarquia, a não ser de maneira geral e, pelo mesmo motivo, as pessoas ainda apostam em cavalos. Os militares israelenses, uma das forças mais eficazes do mundo, tomaram providências para se mover na direção da hierarquia. Sempre que possível, os soldados são mantidos nas mesmas pequenas unidades, para que possam conhecer as habilidades, capacidades, forças e fraquezas de cada um. Embora um deles seja o comandante designado, o comando é entregue àquele que é mais capaz em determinada situação. Uma hierarquia de valores é sempre uma imposição artificial no processo heterárquico natural que tem sido a base da sobrevivência animal por centenas de milhões de anos. Uma hierarquia pode ser muito útil como um guia geral para aquilo que habitualmente é mais importante para você. Mas se ela se tornar muito rígida ou específica, pode ser bastante prejudicial. A bulimia e a anorexia são exemplos de uma hierarquia rígida, na qual a necessidade social de ser magro anula completamente necessidades urgentes e básicas de alimentação e saúde. Algumas pessoas tentam entender objetivamente os seus valores ou deduzi-los logicamente de um conjunto de regras, princípios ou escrituras hierárquicas, mas em geral eles não resistem muito bem na experiência real. Os sistemas lógicos tentam ser objetivos e absolutos, mas isso somente seria possível se detalhes muito importantes fossem ignorados, e eles só funcionariam razoavelmente bem se nós e o mundo fôssemos muito simples e nunca mudássemos. Por mais que um conjunto de princípios possa ser útil como um guia geral, nenhum deles pode responder com precisão à imensa complexidade de um ser humano em um mundo social e físico ainda mais complexo e em constante mutação. Algumas pessoas falam de valores objetivos, mas a palavra objetivo é sempre uma mentira, porque sempre há um observador oculto em algum lugar, mesmo no conhecimento científico cuidadosa e rigorosamente testado. E sempre fulano, usando as seguintes suposições, estudando isso e aquilo, com os seguintes métodos e instrumentos, sob as seguintes condições, descobriu que. Ernst von Foerster, 1976, demonstrou a falácia do conhecimento objetivo de maneira incisiva. Sintaticamente e semanticamente é correto dizer que as declarações subjetivas são feitas por sujeitos. Assim, da mesma forma, nós podemos dizer que as declarações objetivas são feitas por objetos. O problema é que essas malditas coisas não fazem nenhuma declaração. Por conta da nossa fisiologia e do nosso desenvolvimento comuns, nós partilhamos alguns valores básicos com todos os outros seres humanos.
Contudo, mesmo uma necessidade básica como a fome pode ser satisfeita por meio de uma infinita variedade de maneiras, e a nossa culinária pode não agradar nem um pouco uma pessoa criada em outra cultura. Notoriamente, os valores são experiências subjetivas. Diferentes pessoas valorizam coisas e atividades muito diferentes. Pense em todas as diferenças entre os seus valores e os de outra pessoa. Quando eu examino as coisas e as atividades que os outros valorizam, muitas delas não fazem nenhum sentido para mim. Alguém teria de me pagar muito para eu fazer coisas que outros fazem, voluntariamente e com animação, gastando para isso tempo e dinheiro. Naturalmente, muitas das coisas que eu valorizo também não fazem sentido para os outros. Vou presumir que você conhece os seus valores, que tem alguma ideia das muitas experiências que considera importantes e das quais você gosta ou não gosta. Se você não sabe quais são os seus valores, a melhor maneira de conhecê-los é colocar-se em uma experiência específica, na realidade ou na imaginação, e descobrir se você se sente bem ou mal. É importante fazer isso a curto e longo prazo, uma vez que algumas experiências podem ser desagradáveis no momento, embora mais tarde possam ser agradáveis, enquanto para outras o inverso é verdadeiro. Ao fazer isso, você poderá descobrir quais são os seus valores e como eles realmente o ajudam. Esses valores são importantes para você ou são valores que você simplesmente aceitou dos outros ou da sociedade, sem verificar se são ou não adequados. Se você pensar na última vez que fez alguma coisa com a qual não ficou satisfeito, ou da qual alguém reclamou, quais foram os valores expressados naquela ocasião? Que valores foram ignorados, deixados de lado ou desconsiderados no momento? Por exemplo, aquele telefonema sobre o qual a sua esposa esqueceu de lhe contar e que o deixou zangado era realmente mais importante que o seu relacionamento carinhoso com ela. Se essa situação acontecesse novamente, você gostaria de ficar zangado outra vez ou preferiria fazer alguma coisa diferente e que expressasse melhor o que é mais importante para você nessa situação? Vou supor que você tem valores, que conhece pelo menos alguma coisa a seu respeito e sabe quais são os mais importantes. A minha tarefa será lhe mostrar como você poderá tornar-se alguém com um autoconceito congruente com os seus valores e que funcione bem para você. Resumo: o seu autoconceito é um conjunto de processos que cria uma espécie de mapa de si mesmo. Esse mapa funciona mais ou menos como um agente de viagens, ajudando a chegar ao local onde você deseja ir e ter o tipo de experiência que deseja terça-feira. O seu autoconceito é feito de experiências selecionadas entre todas aquelas que você já teve reunidas de uma forma particular. Como você pode selecionar e reunir as suas experiências de muitas maneiras, você tem grande liberdade para transformar o seu autoconceito e torná-lo mais efetivo. O ideal é que o seu autoconceito esteja coerente com os seus valores e, quando isso acontece, você pode se sentir bem a esse respeito, o que em geral é chamado de autoestima positiva. Você valoriza muitos tipos de experiência e por muitos motivos, portanto, é útil ser capaz de priorizar seus valores em uma hierarquia geral que indica quais valores habitualmente são valiosos, para não desperdiçar muito tempo da sua vida em coisas que não são importantes. Ao mesmo tempo, é fundamental reconhecer que, na verdade, seus valores funcionam como uma hierarquia, mudando de importância de acordo com seu estado interno, a situação externa, o seu conhecimento, a sua experiência, os seus objetivos, etc. Muitos problemas são provocados pela imposição de uma hierarquia rígida de valores à hierarquia flexível e natural que é parte daquilo que constitui um ser humano. A seguir, quero explorar alguns dos principais elementos do autoconceito que o tornam tão poderoso, importante e útil em nossas vidas. O poder do autoconceito. Há muito tempo as pessoas reconhecem a importância e o poder do autoconceito. Mas o que o torna tão importante? Há diversos elementos que tornam o autoconceito capaz de influenciar o comportamento. Apesar de haver uma considerável sobreposição entre os diferentes elementos relacionados abaixo, é bom examinar um de cada vez. O autoconceito é
uma generalização muito ampla do self. Um sistema que cria continuidade através do tempo e do espaço. Um sistema de proalimentação dirigido para o futuro. Um sistema recorrente que se refere a si mesmo e que age sobre si mesmo. O autoconceito é uma generalização ampla. Quando pensamos a respeito de nós mesmos, em geral falamos de qualidades ou atitudes, embora uma determinada qualidade seja apenas parte do autoconceito. Se penso em mim mesmo como persistente, resumo todas as minhas experiências relacionadas à persistência em um conceito, uma palavra, persistência. Levaria tempo demais para pensar em toda a enorme variedade de experiências nas quais eu fui persistente, com tantas pessoas, em tantos contextos e relacionadas a tantos assuntos, durante tantos anos de vida. Optamos pela palavra proalimentação em comparação à retroalimentação, em inglês, respectivamente, Feed Forward Feedback. N. Do T. A palavra persistência é uma generalização muito ampla, porque quando digo, eu sou uma pessoa persistente, penso nisso como sendo algo que se aplica a toda a minha vida. Como todas as generalizações, isso resulta em distorções. Eu não sou sempre persistente. Algumas vezes faz sentido desistir logo de alguma coisa. Não sou persistente quando estou dormindo, o que significa cerca de 1/3 da minha vida, e há muitas outras exceções. Contudo, pensar que sou uma pessoa persistente ainda pode ser útil para mim, um guia para quem quero ser agora e no futuro. Como o seu autoconceito é uma generalização tão ampla, as mudanças nele irão se estender para toda a sua vida e afetarão todas as experiências importantes. Algumas vezes esses efeitos são muito mais amplos do que você possa imaginar. Por exemplo, um homem sempre pensou em si mesmo como um pobre menino, e a sua esposa sempre se queixava de que ele dirigia perigosamente. Quando ele mudou a ideia de ser um pobre menino, muitos dos seus comportamentos mudaram espontaneamente, e a esposa descobriu que o seu modo de dirigir não a deixava mais preocupada. O autoconceito cria continuidade através do tempo e do espaço. O seu autoconceito o acompanha no tempo e no espaço. Você é a mesma pessoa, até quando muda o seu comportamento de um lugar para outro ou de um ano para o seguinte. Até nos sonhos você mantém o seu autoconceito. Alguma vez você deixou de saber quem era. Na adolescência você pode ter ficado confuso e inseguro a esse respeito, mas sabia que era alguém que estava confuso e inseguro. O seu autoconceito proporciona um contexto interno estável. Apesar das mudanças no contexto externo, uma estrutura interna fundamental para a compreensão da sua experiência. Sejam quais forem os seus pensamentos, sentimentos e ações, eles são seus e têm algum lugar nessa estrutura fundamental do seu autoconceito. Quando uma pessoa faz alguma coisa incomum, com frequência diz: eu não era eu mesma. Mas quem está dizendo isso? Mesmo. Quando a pessoa diz eu não era eu mesma, ela continua dizendo eu, um self que continua, apesar do comportamento incomum. Ainda existe um fio de continuidade, embora ela tenha se comportado de uma maneira diferente da habitual. Ela ainda diz: eu não era eu mesma, e não ele não era eu mesma. Igualmente, uma pessoa dirá: quando eu tinha 3 anos de idade, e não quando ele tinha 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade você era uma pessoa muito diferente da que é agora. Contudo, apesar de todas essas diferenças, a maioria das pessoas pensa em si mesma como sendo as mesmas pessoas durante um longo período com muitas mudanças. Se forem pressionadas, elas podem dizer: bem, é claro que eu era muito diferente naquela época, mas novamente estão pressupondo que o eu é o mesmo, até quando falam sobre as diferenças. Um pequeno contraste pode ajudar a esclarecer a importância dessa continuidade. Se alguém muda uma fobia, um medo irracional, em geral os benefícios ocorrem em pequenos períodos, em pouquíssimos contextos. Alguém tem uma fobia que às vezes surge 1 ou 2 vezes por dia durante alguns minutos, mas em geral isso ocorre 1 ou 2 vezes por mês ou até menos.
Habitualmente, a pessoa que tem uma fobia aprende a evitar as situações que a deixam com medo, portanto, só sentiria a fobia uma ou duas vezes por ano, quando se descuidasse. Muitas pessoas não experimentam a situação fóbica durante anos, e talvez nem saibam se ainda têm a fobia, porque se passou muito tempo desde a última vez que elas realmente testaram a sua resposta. Portanto, embora ter uma fobia possa ser extremamente desagradável, em geral ela só afeta a pessoa em alguns contextos e durante pouco tempo. Quando a fobia desaparece, os benefícios só ocorrem nessas poucas ocasiões e locais. Normalmente, mudar a fobia de alguém não afeta muito o seu autoconceito, mas isso depende de como a pessoa pensa na sua fobia. Se ela pensa na fobia como sendo simplesmente um hábito ou um problema, pode nem mesmo se lembrar dela depois que desaparece. Com Mirai e eu ensinamos uma mulher em um seminário de fim de semana a eliminar sua fobia de elevadores, utilizando um método desenvolvido pelos criadores da PNL, Andreas C. e S. 1989, Capitão 7. Como gostamos de acompanhar o nosso trabalho, algumas semanas depois chamei a mulher e disse: "Como está a sua fobia de elevadores?" Ela respondeu: "O quê?" "Ah." Eu disse: "Você lembra que há 2 semanas você veio ao nosso seminário e nós trabalhamos a sua fobia de elevadores?" "Oh, sim, está certo." "Bem, você andou de elevador depois disso?" Ela pensou um pouco e disse: "Oh, sim." "Meu Deus, na semana passada eu andei de elevador diversas vezes." Ela andara de elevador sem perceber, e isso não é incomum. Isso é um tremendo elogio ao método, embora seja ruim para encaminhar clientes. E certamente nos mostra que ela não fez uma mudança no autoconceito. O autoconceito nos acompanha e nos afeta onde quer que estejamos. Como ele generaliza muito, a mudança no autoconceito abrangerá a nossa vida, todas as nossas experiências. Só existem algumas raras exceções: múltipla personalidade, alguns estados sob o efeito de drogas ou outros estados incomuns de dissociação ou amnésia, nos quais a continuidade do autoconceito é perdida. Contudo, mudar um comportamento específico como uma fobia algumas vezes pode resultar em uma mudança no autoconceito. Alguém que perde uma fobia poderia entrar no elevador, perceber a diferença e concluir: "Eu sou uma pessoa diferente", ou "Eu sou uma pessoa que pode mudar rapidamente", ou quaisquer outras possíveis crenças a respeito de si mesma. Se você deseja realizar uma mudança no autoconceito, pode ser útil criar deliberadamente esse tipo de relacionamento de causa e efeito entre a mudança comportamental e uma mudança no autoconceito, conversando com o cliente antes de ajudá-lo a mudar a sua resposta. Você sofreu dessa fobia durante 22 anos e tentou muitos métodos para mudá-la e todos falharam. Agora, se fôssemos capazes de eliminar a sua fobia em um espaço muito curto de tempo, por meio de um simples processo de visualização, isso seria uma prova positiva de que você é uma pessoa capaz de fazer mudanças rápidas e profundas. Você só não sabia como fazer isso antes, e abriria a porta para todas as outras mudanças que você desejou fazer em si mesmo durante muitos anos, certo? Se você conseguir que a pessoa concorde de forma congruente com essa ligação entre causa e efeito, então, ao mudar a fobia, isso mudará a maneira como ela pensa em si mesma. Essa é uma forma de usar uma mudança comportamental limitada para obter uma mudança muito maior no autoconceito. Qualquer método de mudança pode ser utilizado dessa maneira se uma crença de causa e efeito, mudança comportamental significa mudança do self, tiver sido estabelecida antecipadamente. Embora qualquer mudança possa afetar o autoconceito dessa maneira, há um método da PNL, o padrão SWIFT, desenvolvido por Richard Bandler, que cria específica e diretamente um fragmento de autoconceito, ainda que em geral não seja descrito dessa forma. A revisão desse método pode criar uma base útil para você começar a compreender algumas coisas fundamentais sobre o funcionamento do seu autoconceito.
No padrão SVIR, você faz uma imagem desejável do você que você quer ser, do você do futuro, que não tem mais o problema. Veja uma imagem de si mesmo não tendo mais esse problema. Essa é uma instrução muito explícita para criar uma nova autoimagem. Então essa imagem é ligada a contextos nos quais costumava ocorrer o antigo comportamento não desejado. Há diversos outros elementos necessários para que o padrão SVIR funcione bem, e eles serão discutidos em detalhes em outra ocasião. Andreas, C. e S. 1989, Capitão. 17, Andreas, S. e C. 1987, Capitão. 3. Contudo, na essência do padrão está essa autoimagem que o faz ser assim. Essa é a imagem de um você do futuro, evoluído, uma pessoa que apresenta qualidades pessoais, sensibilidade, compreensão, congruência etc. Que tornam o problema uma coisa do passado. Há um outro aspecto do padrão SVIR que merece atenção. Quando você cria a imagem de si mesmo, é instruído muito explicitamente a não ver a si mesmo tendo um comportamento específico, e a não ver a si mesmo em qualquer contexto em particular. Ao eliminar o comportamento e o contexto específicos, a imagem toma-se algo que é você de verdade, independentemente de comportamento e contexto, ou seja, uma parte do seu autoconceito que transcende espaço e tempo ou qualquer comportamento específico. Quando você cria um SVIR da maneira adequada, a transformação ocorre com extrema rapidez, em geral em alguns minutos, e algumas vezes em um segundo ou menos. Você pode ver isso claramente na primeira demonstração em um vídeo que Connery e eu produzimos há muitos anos. Andreas, S. e C. 1986. A velocidade da mudança com esse padrão é mesmo fenomenal. Embora eu saiba como criar essa experiência de forma sistemática e a tenha testemunhado muitas vezes, ainda me espanta que ela possa ser tão rápida. Há dois elementos do autoconceito que tornam possível essa rapidez. O autoconceito é um sistema de proalimentação dirigido para o futuro e que age recorrentemente sobre si mesmo. O autoconceito é um sistema de proalimentação. Um sistema de proalimentação é muito diferente dos sistemas de retroalimentação que a maioria das pessoas conhece. Em um sistema de retroalimentação, a informação sobre o estado atual é devolvida para o sistema com o objetivo de manter o estado dentro de uma determinada faixa. Um termostato, que mantém a temperatura, é um exemplo conhecido. O termostato fica inativo até que a temperatura fique mais fria ou mais quente que aquela que foi estabelecida. Então ele envia um sinal para um aquecedor ou resfriador que faz a temperatura voltar ao estágio inicial. Todo organismo possui milhares desses sistemas de retroalimentação para regular a sua alimentação e equilibrar a água, a temperatura, a composição química do sangue etc. Com o propósito de manter a integridade do sistema. Se nós tivéssemos apenas sistemas de retroalimentação, jamais nos tomaríamos mais do que aquilo que já somos. Seríamos apenas termostatos muito complexos. Felizmente, nós, seres humanos, também possuímos sistemas de proalimentação que nos impelem a nos tomar mais que aquilo do que somos capazes. Uma de minhas histórias preferidas ilustra como funciona um sistema de proalimentação. Certa manhã, um jovem soldado acorda no quartel e começa a agir de modo muito estranho. Ele passa todo o tempo procurando, olhando em cima, embaixo, dentro de todas as coisas, em todos os lugares em uma busca obsessiva por alguma coisa. Quando o seu comandante pergunta o que está acontecendo, o soldado diz: "Senhor, eu estou procurando uma folha de papel." "Você a perdeu?" "Não, senhor." "Que papel é esse?" "Eu não sei, senhor." "Bem, como ele é?" "Eu não sei, senhor." Após muitas perguntas infrutíferas como essas, o comandante desiste. Enquanto isso, o soldado continua procurando em todos os lugares.
Finalmente, após alguns dias nessa incessante busca, o comandante manda o soldado consultar um psiquiatra, que lhe pergunta: bem, qual é o problema? Novamente, o soldado responde: eu estou tentando encontrar uma folha de papel. Enquanto o psiquiatra faz perguntas, o soldado procura entre os papéis sobre a mesa, olha no cesto de lixo, nas prateleiras, sob o tapete, e assim por diante. Ele continua procurando em todo lugar pela folha de papel, incessantemente. Enfim, após alguns dias, o psiquiatra desiste e diz: bom, filho, acho que o exército tem sido um pouco duro com você. Acho melhor lhe dar uma licença psiquiátrica. Ele preenche o formulário da licença e o entrega ao soldado, que diz: eufórico, aqui está ele. E assim que funciona um sistema de proalimentação. Você estabelece um objetivo e então imagina o que precisa fazer para chegar lá. Nos negócios e na indústria isso algumas vezes é chamado de planejamento estratégico ou planejamento inverso. Um exemplo particularmente notável disso é o complexo planejamento necessário para colocar um homem na Lua e trazê-lo de volta para a Terra. Ele é chamado de planejamento inverso porque você começa no objetivo final, nesse caso, trazer um homem de volta da Lua para a Terra, e depois planeja para trás no tempo, até chegar ao presente. Com frequência, atingir objetivos no mundo real consome muito tempo, por causa de todas as coisas práticas que você precisa fazer para chegar lá. Contudo, quando esse mesmo processo é aplicado às suas ideias a respeito de si mesmo, em geral ele é surpreendentemente rápido, graças a um outro elemento muito importante, a recorrência. O autoconceito é autorreferente e recorrente. Quando faço uma imagem de mim mesmo, sou tanto o criador da imagem quanto aquele que a imagem representa. Eu sou o sujeito e o objeto nesse processo, em um loop fechado que se refere a si mesmo e que age sobre si mesmo. Esse é um aspecto extremamente poderoso do autoconceito, para o bem ou para o mal. Um exemplo comum de recorrência é aquilo que chamamos de profecia autorrealizadora. Por exemplo, se uma pessoa se sente confiante a respeito de uma tarefa, ela pode começá-la com todos os seus recursos pessoais e, à medida que a tarefa vai bem, a pessoa pode começar a se sentir ainda mais confiante, em um ciclo positivo. Mas se alguém se preocupa, achando que vai ficar nervoso antes de fazer uma apresentação, essa preocupação na verdade cria exatamente aquilo que a pessoa queria evitar. A ansiedade faz que ela fique ainda mais preocupada, em um círculo vicioso. Isso resulta em um mau desempenho, que a deixará ainda mais preocupada na próxima vez que precisar fazer uma apresentação. Portanto, a recorrência pode ser positiva ou negativa, dependendo do tipo de objetivo imaginado, e principalmente quando o objetivo é negativo. Não querer ficar ansioso. Se eu tenho uma ideia a respeito de uma pedra, isso pode afetar a maneira como eu penso e ajo em relação a ela, mas não muda as qualidades da pedra em si. Mas quando eu tenho uma ideia a respeito de mim mesmo, isso realmente retoma e afeta as minhas atitudes e comportamentos. Se eu penso em mim mesmo como sendo desajeitado, isso irá me predispor a agir de modo mais desajeitado do que se eu não pensasse assim. Minha tendência será perceber às vezes que eu tropeço ou jogo uma bola desajeitadamente, e isso irá sustentar e reforçar a crença. Se eu penso em mim mesmo como sendo habilidoso, minha tendência será notar quando eu jogo bem a bola, o que sustentará essa crença. O autoconceito se mantém e recria continuamente, em um loop circular. Um ser humano é um sistema físico, mas também é um sistema de informação, e o autoconceito existe em sua mente como parte do sistema de informação. A recorrência em um sistema de informação depende da velocidade de transmissão da informação. Embora a velocidade de transmissão nos nervos dos seres humanos seja muito mais lenta que a de um computador, ela ainda é muito, muito rápida, na ordem de uma fração de segundo. Quando alguém faz uma imagem de si mesmo como uma pessoa que possui a habilidade e a determinação para aprender a se alimentar bem, fazer exercícios etc.
ou qualquer coisa necessária para emagrecer. Essa mudança na experiência interna pode ser praticamente instantânea, porque existe na mente. Naturalmente, isso não tomará a pessoa magra no mesmo instante. Trata-se de algo que requer um certo período para acontecer no mundo físico, mas a mudança na compreensão, que toma isso possível, é quase instantânea. Estivemos focalizando as crenças que você tem a respeito de si mesmo. Entretanto, você também possui crenças a respeito do seu ambiente e das outras pessoas, e é importante perceber que uma crença perturbadora poderia ser sobre si mesmo ou sobre o mundo, ou ambos. As crenças sobre o mundo e sobre o self com frequência são recíprocas, dependendo de como você as encara. Por exemplo, se eu penso que o mundo é opressivo, isso seria o mesmo que dizer que eu penso em mim mesmo como sendo impotente. Muitos problemas que inicialmente parecem ser problemas com o mundo de alguém podem ser solucionados com muito mais facilidade por meio de uma mudança no seu autoconceito. Resumo: o poder do autoconceito baseia-se em uma série de elementos que atuam em conjunto. O seu autoconceito é uma generalização muito ampla a respeito de si mesmo que cria uma continuidade, abrangendo tempo e espaço e afetando quase tudo que você faz. Ele também é um sistema de proalimentação dirigido para o futuro, que age recorrentemente sobre si mesmo, criando e mantendo a si mesmo muito rapidamente. Como acontece com todas as formas de poder, o poder do autoconceito pode ser criativo ou destrutivo, dependendo de como está direcionado. Cada um de nós possui algum tipo de autoconceito, alguma ideia de quem somos. Nitidamente, o autoconceito de algumas pessoas não funciona muito bem, e isso as limita a uma pequena fração do seu potencial, enquanto o de outras pessoas é uma fundação sólida para uma vida bem-sucedida e satisfatória, mesmo diante de dificuldades significativas, deficiências físicas ou limitações ambientais. O conteúdo do seu autoconceito é o resultado da escolha de uma pequena amostra de eventos, entre a abundância das suas experiências e da identificação com eles. Esse é quem eu sou. A recorrência e os elementos de proalimentação do autoconceito continuam esse processo seletivo, portanto, as crenças a respeito de nós mesmos reforçam a si mesmas por meio de outras percepções, comportamentos e lembranças. Uma crença limitadora tenderá a se tornar mais limitadora, enquanto uma crença facilitadora tenderá a se tornar mais facilitadora. Uma mudança no seu autoconceito cria rapidamente uma reorganização muito ampla e difusa, afetando muitos aspectos da sua vida. Os detalhes de como exatamente isso ocorre e a maneira de transformar autocrenças limitadoras em crenças mais fortalecedoras serão o foco do restante deste livro. Mas primeiramente vamos examinar os critérios que garantirão que o seu autoconceito seja efetivo, realizando bem o seu trabalho.